Né? Será que o estudo garante sucesso, né? Essa é uma postagem do Daniel Kleinman, né? Ele está trazendo aqui para nós, ó, falando dos inepegáveis, tá ligado? Será que é o fim da fórmula mágica? Estude, trabalhe e conquiste? Quando estudar e se esforçar, já não são mais garantia de levar a lugar algum, né? Então esse aqui é um ponto que pegou muito a minha geração, né? Eu tenho 37 anos, a gente da geração Y, né? Millennials, a gente estava acostumado a associar isso. Estudou, você vai ter uma vida boa, tá certo? Só que hoje em dia, infelizmente, né, com as mudanças de mercado, a gente está vendo o caminho disso não acontecer mais, né? Claro que não é tão simples assim, né? Qualquer um que estude uma profissão que tem demanda de mercado, ele obviamente vai se dar bem. Diferente de uma pessoa que estuda uma coisa só por estudar, né? Ou seja, não é o estudar. Esse aí que é o golpe também do sistema da educação formal, principalmente, né? Falar assim, a pessoa tem que ter faculdade. Tá, mas faculdade de quê? É uma faculdade, sei lá, vou dar um exemplo da nossa área aqui de computação, por exemplo, da área de tecnologia, é uma faculdade de filosofia, por exemplo. Os dois são faculdades, os dois são bacharéis, mas um vai ter uma demanda de mercado diferente do outro, né? Dizem, inclusive, um insight interessante para você ver se o curso que você está ingressando vale a pena ou não, é verificar se a área de trabalho daquilo é só para você ser professor. Tem um monte de curso que é assim. Você trabalha, estuda o negócio, vai servir para ser professor. Então é como se fosse um esquema de pirâmide, né? Enquanto você tiver gente entrando para ser formada naquilo, você tem demanda para professor. Só que aí cada aluno, se cada aluno virar um professor também, você esgota o modelo, né? Ainda mais no futuro, com redução populacional. Até hoje, esse negócio de ser professor, você pode pensar que sempre há alguém para ensinar, porque está sempre a população aumentando, principalmente pensando em educação mais básica ali, né? Agora, no futuro, com menos gente, você vai ter menos gente para estudar também. Então, vai ter ainda menos demanda para o professor. Então, esse é um ponto, né? O pessoal critica muito o marketing digital, né? Que é um curso de vender curso. O pessoal fala muito isso aí. E só que o nosso sistema de ensino formal também tá cheio de cursos aí superiores que são isso. É curso para você ser professor de curso. Que é basicamente vender o curso. Só que você não vai nem vender curso, você vai trabalhar num negócio que obriga os outros a estudar lá no ensino formal. Então isso é um ponto que você parar para pensar, né? Se aquela área que você está entrando, se ela tem demanda de mercado, tá ligado? Se você tiver numa área que tem demanda de mercado, muito provavelmente você vai ter uma vida melhor se você fizer a faculdade do que se você não fizer. Isso é simples, né? Você vai pensar aí, por exemplo... Claro, é aquilo, você não precisa necessariamente ter o diploma, né? O diploma é um plus, é um negócio que vai te ajudar, principalmente no momento de crise, né? O mercado fica mais restrito, essas coisas, o diploma ajuda. Mas ele não é uma coisa assim obrigatória, né? Você tem um diploma ali, você tem o conhecimento daquele diploma que é mais importante. Mandando um abraço para a Deve, a mãe chegando aí na live, seja muito bem-vinda. Também o Nature of Brasil, o Guilherme Guimarães estão por aí. Obrigado pela presença de vocês, né? Então o diploma pelo diploma ele não é uma coisa assim essencial, né? O que é mais importante é o conhecimento e mais o conhecimento útil, né? Então nessa postagem aqui, ó, ele está falando o seguinte: isso que a gente está vivendo hoje é o colapso de uma promessa, tá ligado? Que foi essa lógica que sustentou as gerações anteriores, quando você estudava e se dava bem, ó. Então, os jovens do mundo todo hoje enfrentam um paradoxo. Fazem faculdade, acumulam formações, inclusive internacionais, mas acabam esbarrando em uma realidade dura. As vagas são escassas, os salários não acompanham a inflação e o custo de vida está nas alturas, né? A promessa de recompensa após o esforço fica cada vez mais distante. Pois é, esse é o ponto. Toda carreira intelectual, né? Você tem que fazer esse investimento. Em alguns casos você investe dinheiro também, mas no mínimo você está investindo o seu tempo para conseguir estudar, né? E aí depois você teria que ter um retorno. Mas se você estuda uma coisa sem demanda de mercado, você é que nem um empreendedor. Imagina, você é um empreendedor, você está lá comprando um monte de coisinha para você vender, tá ligado? Você vai lá no Brás e enche a sacola de, sei lá, de bijuteria. Aí você vai num lugar tentar vender aquelas bijuterias e ninguém compra. Então você você perde seu investimento, né? Isso aqui é muito louco, que a gente está acostumado a pensar o trabalho como uma venda do nosso tempo, né? A gente vende nosso tempo, energia e habilidade por dinheiro. Então, atividade sem risco, não é uma atividade empreendedora. Agora, o trabalho intelectual, ele é. Porque você investe tempo, energia e dinheiro para desenvolver habilidades, e aí essas habilidades você vai tentar vendê-las. Só que se não houver demanda para aquelas habilidades, é que nem um empreendedor. Você está comprando bijuteria e não consegue vender depois, tá ligado? A Deve Amém está dando aqui um exemplo, professor de DS, né? Ele trabalhou e se formou há anos, né? E hoje ele dá aula na ITEC. Pois é, tem esse lado também, mas é
No caso, o desenvolvimento de software, né, você tem a oportunidade de trabalhar ou de ser professor. Você tem as duas coisas. Mandar um abraço lá para o Gustavo Caetano, para a Jennifer Frigo, para a galera aí que acompanha, que eles são dessa área educacional, né? Dizem até que é difícil você achar professor na área de tecnologia. Por quê? Porque o mercado ele acaba puxando mais as pessoas do que para ser professor. Agora tem área que o cara estuda só para ser professor, tá ligado? Tipo filosofia, essas áreas assim, letras também. Letras não, que você faz alguns trabalhos lá também. Mas tem muitos cursos que são assim, né? Um curso para você se tornar professor apenas. Você não tem como executar aquela tarefa, né? Então cai nesse problema, tá ligado? Então aqui, ó, nesse post, ó, basta se dedicar virou um meme entre os millennials e geração Z. Uma pesquisa global revelou a maioria das pessoas já não acredita que se esforçar leva a algum lugar. Nos Estados Unidos, Alemanha e França, a confiança na mobilidade social atingiu os níveis mais baixos da história, né? Pois é, porque também essa é outra mentira que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que o esforço tem importância, sendo que o esforço não tem importância nenhuma, o que importa é o resultado. Você pode empreender grandes esforços, colocar muita energia, muito tempo e dedicação em algumas coisas e não ter resultado nenhum. Assim, aquela ideia, você vai passar o seu dia todo cavando buraco, tá ligado? É um esforço do caralho, você cava o buraco, depois você pega a terra e tampa o buraco, você cava o buraco e tampa o buraco. Isso não gera valor nenhum, né? Ao passo que você faz uma atividade ali com menos esforço, que ela é demandada pela sociedade, você tem mais retorno, né? Tem até aquelas brincadeiras do pessoal falar, até a Deve Amay fazia isso, né? Fazia brigadeiro, né? Então você vai lá, compra os materiais ali, os ingredientes, faz o brigadeiro e vende. Tem gente que ganha mais dinheiro fazendo isso do que trabalhando no emprego CLT, por exemplo. Você vai trabalhar lá, escala 6x1 no mercado, vai se esforçar muito e o retorno seu vai ser pequeno, né? Então, essa mentalidade empreendedora, esse que é o problema, né? A gente chegou, por mais que eu também não gosto desse negócio de empreender, porque é um risco do cacete. Mas no final das contas eu acabo empreendendo também. Porque fora dessa ideia de você pegar um negócio escasso em um lugar e levar para outro lugar, aliás, pegar um negócio abundante onde ele não tem valor e levar para outro lugar onde ele é escasso e ele tem valor e fazer essa venda, fora disso você não tem tanto retorno, né? Assim, no dia a dia. Você precisa, esse que é o ponto todo. Você precisa estar sempre dando uma olhada se aquilo que você está fazendo tem demanda, né? E essas demandas elas também mudam o tempo todo. Então é um cenário muito caótico, né? Então essa história de que é só se esforçar, não adianta nada. Você tem que estar esforçando, mas indo na direção certa. Se você estiver fazendo esforço numa coisa na direção errada, você vai ficar mais longe do seu objetivo. É igual o barco. Quanto mais você rema, só que você apontou, você quer ir para o norte, aí você aponta o barco para o sul e rema. Aí você vai remar pra cacete. E aí vai ser foda, tá ligado? A Develin falando que ela ainda faz os brigadeiros lá, né? Só que só por encomenda, para não ter perda. Pois é, justamente esse cenário, né? Se você compra os ingredientes lá e não consegue vender os brigadeiros depois, não vai adiantar. Você só vai perder, né? Porque o negócio vence e tudo mais, né? Tem data de validade. Ó. Então, ó, o pessoal não quer depender dos pais, mas não consegue conquistar sozinho. Ah, eu não ligo depender dos pais, não. O problema é que os pais tem pai pobre. Se tivesse pai rico, nossa, era o ideal, né? Esses dias eu vi uma postagem no LinkedIn lá, do pessoal falando assim que a menina lá que ganha não sei quanto do pai lá, um carro de não sei quantos mil, um carro de 100 mil, uma bolsa de 50 mil, não sei o que. Depois essa menina vai estar competindo com você no mercado. Pra que ela vai pro mercado, gente? Pra que trabalhar, tá ligado? Acho que esse é outro ponto também. Essa geração, pelo menos a minha geração Y, a geração milênio, a gente cresceu num contexto de dar muito valor pro trabalho, mano. O trabalho, ele é só um negócio que você vende seu tempo por dinheiro. Se você já tem dinheiro, pra que trabalhar, velho? Seja o herdeiro, tá ligado? O cara que curte a vida. Então, por exemplo, se você tem uma família que já tem uma casa, você precisa se matar pra comprar uma casa. Um dia ela vai ser sua mesmo, então você já mora lá mesmo. Então, que é a ideia do geração Z, né? Então, morando com os pais até indefinidamente. Porra, a melhor coisa que tem. Claro, você casou, alguma coisa assim, você sai dali. Ou então não, fica morando com a sogra também. É de boa. Tá ligado? Então, ó, 70% dos jovens espanhóis, né? Entre 25 a 34 anos ainda mora com os pais. Pois é, isso tem um outro ponto também que a galera não está levando em conta. A expectativa de vida está aumentando, então o cara que tem 35 anos hoje é como se ele tivesse 20 ou 25 anos na geração passada, tá ligado? Se você for ver a proporção da vida que você viveu, né? O pessoal não leva isso em conta. Você não tem que ter tanta pressa assim, porque primeiro, se você já mora com os pais, é sinal que você já tem os pais com dinheiro, com estrutura familiar básica ali para você. Não precisa se matar de trabalhar. E outros você tem mais tempo, né? Vamos supor, expectativa de vida uns anos atrás era de 50 anos, né? Então, se você tem ali 34
sobre 50, você já viveu, em teoria, quase 70% da sua vida. Agora, olha hoje em dia, mano, o cara que tem 34 anos com a expectativa de vida de 80, por exemplo, né, que tem lugar que é até maior, você viveu só 42% da sua vida. Então você pega aqui 42% vezes 50 anos, né? O cara que tem 34 anos hoje é equivalente a um cara que tinha 21 anos, numa geração passada, que a expectativa de vida era 50 anos. Então, ele viveu 20% da expectativa de vida dele. Ele não tem por que querer, o meu pai tinha 20 anos, tinha uma casa. Pô, mas naquela época lá, tu comprava uma casa, você dava uma bicicleta e 2 galinhas, você comprava uma casa, tá ligado? Era barato. Agora hoje em dia é mais caro, então... E pra quê? Você, às vezes o cara também, que nem meu pai, por exemplo. Meu pai comprou a casa porque ele não tinha onde morar, velho. Ele comprou. Agora eu já moro com a minha família, sou filho único, esse é outro ponto também, né? Antigamente os caras tinham 50 não, né? Tinha 10, 15, 20 filhos. Hoje em dia o cara tem um filho só, velho. Um filho, quando muito 2 ou 3. Quem tiver 3, que nem a Débora e a mãe, por exemplo, já tem filho pra caramba, né? Para os padrões atuais. Então, se você é filho único, sua família já tem casa, pra que você vai comprar outra casa, meu Deus do céu? Não faz sentido, tá ligado? Então, ó, no Brasil, 62% dos jovens acreditam que adquirir um imóvel está mais difícil, né, do que para as gerações anteriores. Sim, exatamente. Aí tem o fator populacional também, né? Que a gente vem dessa época de êxodo rural, o pessoal saindo do campo e indo para a cidade, e muita gente tendo muito filho, então aumento da população urbana, tanto por chegar gente do interior, quanto pelo pessoal que está ali na cidade já fazer mais filho. Então, obviamente, que a demanda por imóvel vai aumentar muito, o preço vai subir. Agora, nessa realidade atual de menos filhos, já no futuro vai diminuir a população, e aí os imóveis vai diminuir de preço também, né? É óbvio. Então, nos Estados, eu acho, né? Volta aqui daqui uns 40 anos e fala se eu não estava certo. Nos Estados Unidos, 22% da geração Z está comprando imóveis, né? Com seus irmãos, para conseguir sair da casa dos pais, né? Caramba, o que esses caras têm para sair de casa de pai e de mãe, velho? Caralho. Eu não entendo essa ideia, velho, de sair de casa. Que lá nos Estados Unidos você tem imposto sobre herança, um monte de coisa assim que não tem no Brasil igual, né? Então, mas pra que sair da casa dos pais, velho? Só pra ter trabalho, pra ficar, sabe? Vai trabalhar pra pagar uma casa, você não fica em casa, você tá trabalhando. Então, então vamos ver os inimpegáveis. O Ding é doutor em biologia e mestre em biodiversidade. Formado pelas universidades de Oxford, Beijing, NTU e Tsinghua. Após muitas entrevistas de emprego sem retorno ou recusa, ele pedala por Singapura como entregador de comida, né? Então tá uma área não muito boa de se estudar, biologia, né? E biodiversidade, um negócio que não tem demanda em mercado, tá ligado? A situação dele reflete uma tendência global crescente de subemprego entre pessoas super qualificadas. Porque é aquilo, não adianta, velho. O cara tá remando no rumo errado, mano. Ele tá remando, tá estudando, fazendo mestrado, doutorado, uma coisa que não precisa na sociedade, entendeu? Esse diz, né? O pessoal que estuda isso aí fala que é um problema da educação grátis, porque se o preço tende a zero, a demanda fica infinita, né? Então, se o cara pode estudar de graça, ele vai estudar qualquer coisa lá e foda-se. E aí ele vai ficar estudando essas coisas que não tem demanda de mercado. Ao passo que se a pessoa está pagando pelo próprio estudo dela, ela não vai... Não é nem que ela não vai querer, mas ela provavelmente não vai nem conseguir, né? Pagar por um estudo de uma coisa inútil. Ela tem que estar tendo um retorno, né? Então, sei lá, eu acho que a lógica de mercado, ela corrige isso daqui, né? Você deixa de ter essa fé, né? Que o pessoal tinha, nossa, que é educação, não sei o que. Não é só estudar, né, mano? É o que a gente estuda também. Isso aqui é foda, velho. A gente foi muito enganado. A gente achava que era só chegar lá, trabalha com o que você quiser, com o que você gosta. Você vai lá, escolhe um curso que você gosta. Não tem demanda, aí você vai trabalhar de entregador. Porra, se era pra ser entregador, é melhor nem fazer o curso, nem perder o tempo, né? Ficar estudando lá. Vai ser entregador direto, tá ligado? Então, na China, uma onda de escritórios falsos se espalha pelas grandes cidades. Pois é, tá vendo? O pessoal tem que fingir. A gente já falou sobre isso. Você tem que fingir que trabalha, mano, pra sua família não encher o saco. Problema cultural total, né? Pô, se você tem recurso, pra que você precisa trabalhar? Não faz sentido. A mesma coisa, tá com a barriga cheia, pra que você vai lá parar no McDonald's e comprar comida? Não faz sentido também. Mesma coisa aí, você já tem recurso, não precisa trabalhar, não trabalhe, porra. Curta a vida, aproveite. Na hora que o recurso acabar, você vai e trabalha no que precisar. É simples. Então, ó, no ano de 2023, né? O desemprego urbano na China ultrapassou 20%. É pouco ainda, mano. É pouca coisa. Os jovens pagam para sentar o dia inteiro fingindo que tem emprego. Tá vendo como é que tá sobrando dinheiro? É isso, esse é o ponto. Gente do céu. Trabalhar é só para ganhar dinheiro, mano. Se você já tem dinheiro, para que você vai trabalhar? Não faz sentido nenhum. É muito louco. Você imagina, o cara tem dinheiro, ele paga. Assim, não é que ele
precisa, que nem meu pai lá na roça, que se ele não trabalhar, seria morar na rua. Não, o sujeito já tem dinheiro, já tem casa, já tem lugar para ficar, ele pega o dinheiro dele e paga para fingir que está trabalhando. Porra, mas que mentalidade é essa? A nossa sociedade precisa evoluir, né? A gente fala da China aqui, mas a China não é tão distante do Ocidente, né? Isso aqui é mais um exemplo que mostra. O pessoal acha que a China é uma coisa ou outra, mas não, a China é praticamente um país ocidental, velho. Olha a idolatria do trabalho que está aqui também. Do cara, não por vaidade, mas por vergonha e medo de decepcionar os pais. Pois é, essa cultura, todo mundo quer que as pessoas fiquem trabalhando aí. Você trabalha, você precisa de dinheiro, velho. Você não precisa de dinheiro, para que trabalhar? Esse é o próximo ponto da evolução cultural humana. Pra que ficar estudando e trabalhando, gente? Isso aí é pra quem precisa, tá ligado? Você já tem grana, acabou. Vai curtir a vida, velho. Vai gastar a grana. Na hora que a grana acabar, aí você arruma um emprego de verdade, necessário, né? Veja que interessante. Você põe dinheiro para rodar na economia, você consome, a economia roda mais, vai precisar de mais gente trabalhando. É o cara que precisa trabalhar, ele trabalha e ganha dinheiro. Mano, que loucura é essa? Então, para muitos jovens, o caminho tradicional perdeu o valor. Não só porque está mais difícil, mas porque não faz mais sentido, exatamente. Você trabalhar, se você não precisa de dinheiro, é tão sem sentido quanto você ir comer no McDonald's. Você almoça em casa, agora eu vou sair para ir comer no McDonald's. Não faz sentido. Já tem recurso, né? Os mais privilegiados conseguem adiar, os demais inventam novos jeitos de resistir. Pois é, exatamente. O cara que tem dinheiro, relendo essa frase, né? O cara que tem dinheiro e não precisa trabalhar. Ele não precisa ficar gastando o dinheiro da herança dele lá para pagar um aluguel, para fingir que ele está trabalhando, entendeu? Agora, o cara que realmente precisa, ele faz que nem o outro. Ele vai trabalhar numa profissão útil e demandada no mercado, como entregador. Uma profissão ruim é ruim. É difícil, né? Mas é uma coisa que as pessoas precisam, né? Em vez de ficar estudando coisa inútil, tá ligado? Então vai se desenhando o futuro do trabalho aí dessa forma, né? Não será mais sobre buscar um trabalho, mas sim sobre ganhar dinheiro. Exatamente. A gente está vendo como sociedade o trabalho como uma coisa assim que ele não é. Não é um negócio para você preencher seu tempo, sentido da sua vida. Não, mano, é só para ganhar dinheiro, tá ligado? É muito simples a ideia, é simplificar o negócio. Então o trabalho formal não vai ser mais a única forma de ganhar dinheiro, ser bem sucedido e de conquistar. Exatamente, até porque, mano, essa ideia de que trabalhar com alguma coisa e ser bem sucedido também tá ultrapassado, mano. Ser bem sucedido é você ter a grana, principalmente se você não trabalhar. Aí é o verdadeiro sucesso. O sujeito tem as duas coisas, ele tem a grana e tem o tempo para ele aproveitar a grana. É isso que conta, tá ligado? Então é muito possível fazer dinheiro com conteúdo, criptomoeda, apostas, game, investimentos, mas o mercado tradicional ainda questiona os méritos das conquistas vindas dessas atividades, né? Mas aí que se dane o mercado tradicional também, que se dane a cultura, porque não importa ter mérito também, mérito é secundário, o que importa é o resultado. Mérito é vaidade pura, né? Então não é sobre economia informal, é bem mais profundo, é sobre questionar o que é informalidade e sobre uma mudança radical no significado do trabalho. Pois é, perfeito, cara. Esse negócio de formalidade aí é uma perda de tempo do caralho. O que importa é o resultado. Talvez eles sejam considerados inempregáveis, justamente porque o futuro não é sobre ter emprego, mas sobre se reinventar todos os dias para se adaptar às constantes transformações sociais e tecnológicas. E assim vai se criando uma nova fórmula mágica. Pois é, exatamente, é isso, cara. Tá perfeito isso aqui. Não tem nada que colocar aqui. O grande erro da nossa geração é isso, a gente achar que vai estudar qualquer coisa lá e vai ter emprego pra gente. Não necessariamente. Você tem que estudar uma coisa que a sociedade demanda. E aí essa bosta muda o tempo todo também. Por isso que vem esse questionamento grande, né, sobre esse ensino formal lá. Você começa a estudar com 7 anos de idade, vai estudar até os 22. Caralho, esse tempo todo estudando, quanta coisa não muda nesse meio tempo, né? Só nos 4 anos de faculdade. O sujeito que ele começou a faculdade em 2021, aí tá terminando hoje, o mundo já é diferente, já é uma outra coisa, né? Mandar um abraço, Rafael Dias, chegando por aqui, ó. Salve tranquilão, sei que tá difícil começar na área, mas as recompensas são muito boas. É sobre não desistir, persistência e resistência. Tem que pagar um preço alto. Demorou, mano. Depois vou dar uma olhada no e-mail lá. Valeu a participação aí, Rafael Dias. Já reagimos no seu vídeo aqui no comecinho da live, né? E realmente, que eu digo mais, né? Agora não é que a área tá ruim, né? A economia tá ruim, mano, também. Não é um momento muito propício para vender trabalho. É isso. É como se o mundo hoje... O mercado é um gordo que acabou. Não é nem um gordo, é uma pessoa que acabou de almoçar, tá ligado? O que foi o almoço da economia? Foi os anos de pandemia aí. Cheio de dinheiro entrando no mercado, tudo mais, um monte de coisa sendo produzida. Tá com a barriga cheia o mercado. Então o mercado não tá precisando de mais comida. Você é tipo uma pessoa que está tentando vender comida para um cara que tá com a barriga cheia.
É isso, todos nós estamos aqui no mercado tentando vender comida os caras que acabaram de almoçar, porque está em crise. Daqui a pouco eles vão fazer a digestão ali e vai ficar com fome de novo. Aí vai ficar melhor para a gente vender o trabalho, né? Basicamente é isso. Então é isso aqui. Esse é o post, né? Achei bem interessante ver, né, essa visão aí sobre o mercado de trabalho, que eu acho que o ponto todo é esse, né, mano? Não é mais aquela coisa de vou estudar qualquer coisa, vou conseguir um emprego e acabou, não. Você vai ter que ficar o tempo todo olhando para o mercado, vendo o que é necessário, aprendendo, fazendo. Conhecimento também é uma coisa que perde validade, né? Daqui a uns tempos, o que é útil hoje, daqui a um tempo não é mais. Então, dado que é ágil, está acelerado esse processo de mudança, a gente precisa também ter um processo de aprendizado ágil também, rápido, né? Por isso, trazendo essa ideia sempre de você focar naqueles 20% do conhecimento que resolve 80% dos problemas. Aqueles outros 80% que resolve só 20% dos problemas, você pode deixar passar, porque aí você gasta menos tempo, menos energia, consegue fazer o dinheiro girar mais rápido, né, na sua mão ali, porque o negócio vai mudar, né? O tempo que você gastaria para aprender 80% do conhecimento que não serve para nada, você usa para aprender os 20% útil no próxima virada tecnológica ou de mudança cultural e desse tipo de coisa. Mas tudo é bem difícil, né? É difícil, mas fazer o quê? Pelo menos não tem mais que pegar na enxada, né? Acho que pegar na enxada debaixo do sol e da chuva era pior, né? Então, mano, dada essa conscientização que a gente tem da necessidade de aprendizado, né? Hoje as melhores ferramentas, tanto para o trabalho quanto para o estudo, é o digital. Por isso eu trago para você aqui a English Bay. Ó. English Bay é uma escola de inglês online, aí com meu cupom Jovem Tranquilão, você tem 10% de desconto e vai poder acessar aqui qualquer um dos planos, né? Para você aprender inglês, que é uma língua que vai te abrir as portas para você, estudar conteúdos, principalmente na nossa área de tecnologia, e 2, poder vender o seu trabalho em outros mercados, né? Onde se fala a língua inglesa. Temos também aqui a Rocket City, né? Outra plataforma de ensino online aí, à distância, né? E não faz mais sentido, mano, se gastar 4 anos estudando na faculdade já é um tempo do caramba, imagina as horas que você gasta para ir voltar, para ir até lá estudar presencial. Nossa, é mais eficiência, né? É mais eficiência do modelo. Pô, tu tá estudando em casa, você tá economizando todo esse tempo aí. Até você também, que é um trabalhador remoto, você está muito à frente de qualquer trabalhador presencial ou híbrido, né? Essas 2 horinhas aí a mais que você tem, você pode usá-la para viver melhor, melhorar sua saúde, fazer uma atividade física ou até para estudar e se tornar um profissional melhor. Então trago para você aqui essa pós-graduação em IA e automação para você que já é formado, está precisando dar aquele upgrade aí na sua carreira para se tornar um profissional mais habilidoso. 12 vezes de 583 você tem acesso aqui nessa formação da Rocket City, né, que não é nem uma formação, é uma pós-graduação. Você vai se tornar um profissional pós-graduado em uma coisa útil, que é a inteligência artificial. Não vai fazer que nem o cara lá, mestrado em, o que ele falou lá, nem lembro o que era. Porra, aquilo não serve para nada, melhor você fazer uma pós-inha aqui, ó. Pós em IA e automação, pronto, é uma habilidade útil, você vai ganhar dinheiro, tá ligado? Temos também aqui esse curso, ó, maravilhoso, para você comprar imóveis com até 90% de desconto, porque o imóvel tá caro pra caramba. Aquilo que eu falo, o valor do imóvel é o valor da entrada, bicho. Tá super valorizado. Então, com esse curso aqui, você vai comprar seu imóvel à vista aí com até 90% de desconto, tá ligado? Vem aprender aqui como é que você faz, né? E falando em economia, temos também o Promoções Gamer, um grupo de WhatsApp aí com cupons para você comprar seus itens de hardware, montar aquele seu setup cabuloso aí, com um belo desconto, tá ligado? Comprando nas maiores lojas do Brasil. Temos também o canal da Dev Mãe, para você que está passando por essa rotina de estudos, né? Vem acompanhar aqui o conteúdo, ela vai lançar vídeo novo aí em breve, né? Está trabalhando nisso aí já. Ela está em processo de formação, né? E aqui você acompanha a rotina e também você encontra uma comunidade de pessoas que estão passando por esse mesmo momento, para você não se sentir só, tá ligado? Por aqui na nossa live, então, nós temos um percentual de 66% das pessoas, né? São iniciantes na carreira Dev, então sejam bem-vindos aí, vão lá no canal da Dev Mãe, lá vocês são iniciantes que nem ela também, né? Vocês vão tirar proveito do conteúdo, tá ligado? O Lázaro Nixon, transição para a área de TI é fácil, quero ver para sair da TI. TI a gente não sai por quê? Porque é bom demais essa área. O problema todo que tem não é com a TI, velho, o problema é trabalho. Trabalhar é um negócio ruim pra cacete. Agora, das formas que tem de trabalhar, a TI acho que é uma das melhores. Você trabalha na sua casa, sossegado aí. Hoje mesmo eu tava deitadão ali, velho, passando raiva deitado na minha cama, embaixo do ar-condicionado, né? Então, é uma forma de você sofrer menos trabalhando, né? É uma forma de eficiência aí, de você fazer a sua graninha, né? Ó, o Paulo Henrique fica perdido em qual área seguir. Testou o front-end, né?
e a sensação de entender o código é diferente demais, se sente perdido, né? Não, mas no começo é assim mesmo, mano. Depois você vai pegando. Depois parece que tá no começo. Não, mentira, depois você vai pegando o jeito, né? E front hoje em dia não tá muito bom, mas é porque é momento de crise. Depois que a crise passar, as coisas melhoram. Só que, obviamente, que não é aquilo que era bom, né? Por exemplo, você vai estudar React, por exemplo, que era bom. Não quer dizer que quando a crise passar, o React vai melhorar, tá ligado? Mas vai ter alguma outra tecnologia de alguma coisa que a gente não faz ideia do que é ainda, que você vai poder usar nessa outra época. E aí você sabendo os fundamentos ali, você. Para quem é muito iniciante, né? Essa coisa de qual framework, qual linguagem, essas coisas é um pouco mais para frente, né? Porque se amanhã ou depois muda o framework, muda a linguagem, a gente que já tem essa base, a gente consegue migrar também. Agora, para o iniciante total, ele precisa saber mesmo essa coisa da lógica de programação, arquitetura de sistemas, né? Para conseguir fazer. Não apenas compreender aquilo que é útil hoje, por exemplo, se é um desenvolvedor front-end, vai compreender o React, mas também você vai compreender outras tecnologias que possam vir a surgir, porque a base ali ela é mais ou menos parecida, tá ligado? Para você que vê esse vídeo até aqui, venha conferir a playlist. Eu vou falar um pouco mais profundamente agora. Agora que você já entendeu que não basta fazer faculdade, você tem que escolher a faculdade útil. E a área de tecnologia é uma boa promessa dentro do mercado aí. Tem demanda, né? Para você que gosta de ficar no computador. Vem conferir esse vídeo no card aqui, ó. Vou falar mais a fundo. ADS ou ciência da computação? Qual que é melhor você fazer? Vem aqui ver, vem acompanhar. Vou falar sobre essas formações universitárias aí de ensino formal, tá certo? Tô te esperando lá.